Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos conectando. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos a mais um encontro aqui pela Casa Fraterna e muito alegre, muito feliz que um dos nossos adolescentes vai participar, o Daniel. E vamos conectando com nossos mentores, nossos anjos da guarda, com a proteção da Casa Fraterna, pedindo muita luz para nós, muita paz, discernimento no nosso falar, ordem nas nossas palavras e cada palavra, cada gesto, cada pensamento chegue aos nossos corações com muita harmonia, com muita luz. Dan entrou aí, eu já vou chamar você, Dan. Só um minutinho. Oi, Vera, oi todo mundo que tá aí. Dan, que bom te ver aqui. Tudo bem? Eu vou fazer como de costume, fazer uma leitura aqui, né, pra gente já ir tranquilizando o pensamento, os nossos corações, sintonizando com esse momento. É um momento de elevação, um momento de muita harmonia. E acredito que hoje tem muita gente esperando para te assistir, para te ouvir, inclusive eu. Então a gente precisa fazer oração para a gente aquietar esse coração ansioso aí. Abrindo aqui, a mensagem é: nunca te digas. Nunca te digas sem tempo para auxiliar. Nunca te diga incapacitado de cooperar nas boas obras. Nunca te diga sem ânimo para continuar enfrentando as lutas do teu caminho. Nunca te digas entregue à circunstância sem disposição para viver. Nunca te digas fracassado na convivência com os familiares de temperamento difícil. Nunca te digas desacreditado das pessoas, mesmo quando tenhas sofrido ingratidões. Nunca te digas sem amparo dos amigos que te assistem do mais alto. Nunca te digas inflexível em tuas opiniões. Nunca te digas vítima de acontecimento que na maioria das vezes desencadeaste. Nunca te digas sem Deus. Uma bela mensagem que eu abri aqui aleatório. Então, assim, conectados com toda a proteção da Casa Fraterna, toda a nossa proteção, seguimos adiante. E Dan hoje vai falar pra gente sobre a vida, né? O sentido da vida. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, Dan. Tá pronto? Posso te passar já? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui. Tem um monte de gente aí, tudo feliz com você estar aqui, Dan. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a vida. E interessante que é de uma forma muito profunda. E vem Dan nos seus... Quantos anos você tem, Dan? 15. Daniel, com 15 anos, dando um show de conhecimento para nós, para nos ensinar, né? A gente aprender que não tem tempo que não é
Não são os anos que nos fazem amadurecer, ter conhecimento, ter entendimento da vida. E tem também o seu tempo interior, o nosso tempo interior de conviver, de aceitar a vida como é que ela é, de buscar compreender a vida. E é isso. Eu vou fazer a primeira pergunta. Qual o sentido da vida para você, Dan? Assim, é difícil responder sinteticamente, mas se for dizer em poucas palavras, o sentido da vida é simplesmente o amor, o amar, o, a própria espiritualização dos seres e a, o, o desenvolvimento e a evolução de cada ser, todo aquele o progresso e a evolução. Muito bom. Acho que só esse entendimento, né, é o amor, no sentido da vida é o amor, né? Chegar ao amor já a gente pensa que é um monte de outras coisas, né? E é simples assim. Posso fazer mais uma? Pode. Qual é o estado da alma originalmente? Se você puder explicar a pergunta. Assim, o estado da alma originalmente, o sentido da pergunta é originalmente como se fosse inicialmente uma forma mais pura e jovem da alma, por causa que todos nós fomos feitos simples e ignorantes, todos da mesma forma no início. E o sentido dessa pergunta E qual é o estado, né, dessa alma? Quando ela se origina, nesse início da alma, qual é o estado dela? o estado dela é de simplicidade, tipo, de, de só um instantinho, Seria como você falou, né? Simples e ignorante, né? Ignorante no sentido de sem consciência, né? sem consciência de algo mais bruto, mais primitivo, algo antigo, primitivo, primeiro. Uhum. No, no livro dos Espíritos, a gente tem essa explicação interessante, né? Que a gente vem de Deus simples e ignorante e a gente volta para Deus com todo esse processo de burilamento, buscando o amor, né? Isso. Muito bom. E a 3? A pergunta 3: como e quando se realiza a união da alma com o corpo? Ou seja, né? Quando que a vida acontece na matéria? Desde a concepção entre o corpo, fosse entre o espírito e o que fica preso ao corpo, ele se une desde o nascimento por volta é, entre ele se une através um, de um fluido que normalmente chamamos de cordão de prata, que é a ligação entre a matéria e o espírito, o ligamento entre os dois mundos, entre os dois corpos, onde vai se iniciar
a vida terrestre. Muito bom. Inclusive é antes do que a gente imagina, né? Que a gente pensa que a vida, a, o corpo tem vida a partir do momento do encontro, né? Ou melhor, do nascimento aqui. E é muito antes, né? Mas é há milhares de anos atrás. Pergunta 4. Por que não conserva, deixa eu ver se é isso mesmo. Por que não conserva o homem a recordação das existências anteriores? Né, se a gente, no Espiritismo, a gente entende que temos reencarnações, temos vidas anteriores. Aí a pergunta, né? E por que que a gente não lembra dessas existências? A gente não lembra por causa que é posto um véu que encobre todo o nosso passado e, além disso, se nós pudéssemos acessar todo o nosso passado sem limitações, a gente podia acabar, como posso dizer, a gente podia lembrar, não seria só coisas boas, nós poderíamos lembrar também de como nós éramos ruins em vidas passadas e como isso dificultaria a nossa vida terrestre como é hoje. E, sabendo que você foi algo muito, muito pior em vidas passadas, poderia te afetar diretamente no que você é hoje. Então, assim, para o nosso desenvolvimento, uma coisa muito boa, nós devemos poder lembrar totalmente do nosso passado. Já imaginou se a gente lembrasse que a gente era malzinho, fazendo coisas erradas? E imagine que você estivesse lembrando de que a gente está convivendo dentro de casa com uma pessoa que fez mal pra gente. A gente teve dificuldade de amar essa pessoa. E Deus, sendo misericordioso, né, às vezes coloca um desafeto como um filho, como um pai, para a gente aprender a amar aquela pessoa. E que a gente, se tivesse memória, não lembraria, né? Isso mesmo. Não, e tem a continuação, na verdade, da pergunta, né? Não seria isso necessário ao seu progresso anterior? Não seria necessário lembrar do passado para o progresso? Quer complementar? Essa parte seria necessário, de certa forma, por causa que você lembraria de vários outros ensinamentos que você teve em outras vidas passadas. Porém, tem essa parte negativa de lembrar das coisinhas também. Então, acaba que, que não seria tão legal mesmo lembrar. É que a gente não ia lembrar só o que foi bom, né, Dan? A gente ia lembrar das duas coisas, o que foi bom e o que não foi tão bom. E aí a gente não tem. Imagine que tem hora que a gente sonha e a gente não dá conta de entender o sonho. E muitas vezes o sonho é o nosso inconsciente vivendo alguma situação real. Então, até a ciência, né, eles ensina que existe eles falam, né, como se fosse um bloqueio que não acessa o inconsciente, porque até fisicamente a gente não tem condições física para poder suportar aquela carga de adrenalina, de sensações que iria acontecer. Tanto é que quando alguém tem uma hipnose, se não for muito bem conduzida, a pessoa entra num processo complicado e muito difícil de reverter e acaba atrapalhando a vida em vez de ajudar. Então, a gente tem hoje toda a lembrança que é necessário através da nossa consciência, né? A gente pode até saber o que aconteceu no passado pelo estado físico, mental e espiritual que a gente se encontra hoje e acessando o nosso estado de consciência, né?
Legal esse entendimento. Pergunta 5. Como progridem os povos e depois como degenera? Como progridem os povos? Ou seja, seria como evolui os povos, não é isso? Isso mesmo a pergunta. É, os povos evoluem através da reencarnação, de certa forma. Como diz na própria. O, os povos, eles evoluem sempre em conjunto. E, de certa forma, pensando em uma visão, se observarmos de uma visão apenas material, apenas terrestre, seria praticamente impossível a evolução moral, espiritual, intelectual sem a reencarnação. Porque, de certa forma, sempre que alguém desse partisse para outro plano, viesse outras novas pessoas para esse plano, não seria perceptível a, a noção de vidas passadas para e então seria sempre a mesma era, como se sempre estivemos na época das cavernas ou na Idade Média, nunca sairíamos dessa probabilidade. É verdade, muito bom a gente refletir sobre isso, né? Se a gente evolui, o planeta evolui, a gente reencarna e cada vez evoluindo. Legal. E a outra pergunta, como degeneram? Assim, as pessoas, elas, de certa forma, degeneram através do egoísmo e da. Tá um barulhinho aqui. Seria como o tempo, né? E o que fazemos do tempo, o que fazemos da vida, eu acho que é uma lei inevitável, né? A gente tem a construção e tem no caso da matéria, a gente tem a lei da destruição, que tudo se destrói para nascer algo novo, né? Então, quando a gente, de certa forma, degenera, mas degenera algo que se foi para vir algo novo, né? É, assim, é, Até também no livro dos Espíritos, acho que tem um pouco no caso que eu falei, né? Que a gente tem a visão de que tudo é para durar a vida toda, que tudo é para sempre, né? A gente não quer aceitar que as coisas também se perdem com o tempo, as coisas materiais, né? As coisas e sensações, sentimentos, pessoas, não só aquilo que a gente toca, mas inclusive pensamentos, inclusive família, eu falo família no sentido assim de sentimento de família, ele evolui, né? E muda-se. Hoje sua mãe é sua mãe, na outra encarnação que passou não sabemos, na futura não sabemos também. Então a gente precisa se desapegar para ser livre e amar mais. É uma mistura que a gente precisa se preparar para entender que às vezes a gente não está preparado, né? E é interessante sua pergunta que as duas coisas, ao mesmo tempo que progresso e degeneração, porque uma tem a ver com a outra. Para você progredir, muitas vezes você vai degenerar também. Não é, não é como a gente imagina muitas vezes, né? Porque a gente é apegado
com o tangível, com o visível. E quer falar alguma coisa, Dan? Não, essa pergunta já fui. Não sei. Como se dá a separação entre a alma e o corpo? É brusca ou gradual? Como é É, que se vincula? a separação da alma do corpo, ela é gradual. Ela, de pouco em pouco, a alma vai se desprendendo do corpo e o cordão de prata vai se desfazendo. Mas isso também depende da se a pessoa ela for muito apegada à terra, à matéria, aos materiais, esse desprendimento vai ser bem mais lento e vai demorar mais e, consequentemente, a pessoa vai sofrer mais ainda do que se fosse uma pessoa mais desprendida, uma pessoa mais espiritualizada, mais solta, não tão materialista. Desse modo, vai ser algo mais sutil, leve. É verdade. Então, para ser brusca ou gradual, depende do estado do espírito, né? Vai Isso, ser tem um cordão fluídico que liga a alma ao corpo, e quando desliga, como se fosse alguém mais desapegado à matéria, vai mais rápido, né? isso. E pegando essa questão do desprendimento da desencarnação, uma coisa muito interessante que, assim, a maior parte das pessoas e, e é verdade, sim, que a partida de uma pessoa é triste, mas se observar de outro modo, de outro ângulo, pode observar também que a desencarnação é algo bom para o espírito também, porque ela está se livrando de uma prisão, está se livrando de todo aquele peso que tem na matéria, de todo o sofrimento, Uhum, doença. exatamente. Muito legal você lembrar disso, porque ainda mais nesse momento né, de pandemia, o medo de morrer foi muito grande. Se existisse um medômetro, ele ia lá para cima nessa fase. Então, por que que temos medo de morrer? Que é bom a gente ter medo de morrer no limite certo, porque senão a gente ia morrer à toa, né? É bom de ter esse nível de preservação, mas ao mesmo tempo não pode ser aquele medo desesperador da morte, porque o que que é a morte? Como você disse, né? É desprender-se desse meio material, é uma liberdade para a alma, né? Mas, lógico que num processo natural, né? Se a gente tiver no nosso tempo de vida, de nascer, crescer e tal, e morrer no tempo de Deus, ok, né? Como você falou, esse desprendimento vai naturalmente. Isso é muito diferente se a gente, por exemplo, tirar a vida do outro, tirar a nossa vida, aí já é muito diferente, não encaixa nisso aqui, né? Que aí a gente meio que foi fazer a ação de Deus, né? E Deus tem o tempo para cada um de nós. E aí já é outra situação. É, Aí tem bastante pergunta a mais aí das pessoas. Vamos responder? Bora ver. Tá pronto para responder? Ainda temos tempo, ó. Ui, mexi aqui. Eu tenho uma. Não, já foram todas, né? O, Já. Mas mandaram pergunta aqui, ó.
Thaís, ela me mandou um monte de pergunta para tudo quanto é lado, ó. Dan, que é Deus para você? Deus, É, Deus o que é Deus para você? é, Deus é, é uma energia, é algo infinito, é uma força primária infinita e totalmente misteriosa. E, assim, nós podemos ter colocar várias características em um Deus, como ser infinito, ser brando, ser pacífico e ser cheio de amor e paz. Porém, um Deus, de certa forma, pode se resumir em infinito e infinita bondade e de infinita justiça. Um ser supremo. Maravilhoso. Satisfeita, Thaís? O que mais? Ela perguntou aqui e mais pessoas compartilharam declarações. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Você é muito querido, Dan. Nereida falou comigo. Além de fazer a melhor pipoca do mundo, vamos lá, cadê? Alguém tem perguntas? Vamos mandar as perguntinhas aí enquanto. Gente, eu não tô conseguindo, peraí. A Thaís perguntou o que que é burilamento, não foi? Burilamento? Foi o que eu falei. Burilar é como se fosse refinar, né? Passa por processo de apurar, refinar. Algo que era grosseiro se tornar fino. Seria isso, né? Que eu falei que o espírito, ele vem simples e ignorante e passa por um burilamento, né? Isso. E mais? Eu vi alguma outra coisa que eu não tô achando. Pergunte aí, gente. Sua família tá aqui. Um abraço grande para sua família. A Thaís colocou. Explica pra gente sobre o cordão de prata e o que que é esse cordão. Esse cordão, de certa forma, pode-se dizer que ele é o princípio vital. Ele é o que liga a alma ao corpo. Ele é a ligação entre a alma e o corpo. Sem ele, é, a gente não existiria vida, não poderíamos vir à Terra, por causa que sem ele a alma ficaria totalmente desprendida, ficaria solta e não teria muito sentido. E, por exemplo, o cordão de prata serve muito bem exatamente também nos momentos do sono, que quando sonhamos, nós desprendemos do corpo e quando acordamos, o cordão de prata puxa de volta a alma para o corpo. Sem Muito isso, legal. Na primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu ficava tentando imaginar, e eu não sei se faz sentido para as outras pessoas, mas para mim um pouco fez sentido. Era como se, imagine um balão que vai muito alto com uma cordinha, aquela cordinha fininha que você não enxerga, mas ela tá ligada ali e você deixa ela voar. E depois você puxa ela de volta. Como é que a gente imagina isso, né? Só que esse cordão não é material, né? Seria fluídico mesmo. E se a gente falar, mas isso não existe. Se a gente pegar, por exemplo, um celular, esse celular não tem nada ao redor dele
Mas você acredita que está conectado, né? Com a internet, com rede e tudo. É a mesma coisa, a gente não está vendo, mas a gente está conectado, né? Senão a gente não teria vida. Tem o fluido vital que está conectado e nos permite ter vida divina, né? Que são três, basicamente, que são mais que isso, né? Mas são três focos, que é o corpo, a mente, o campo mental e o campo espiritual. E a gente tem essa ligação com o campo espiritual, né? Nós somos como espírito. Os seres espirituais. Muito bom. Alguém tem pergunta? Aproveita a pergunta de Dan aí, que ele é muito bom no entendimento. Você tem um entendimento muito profundo sobre as coisas, Dan. E é muito raro a gente. Você ter interesse, principalmente você com 15 anos, e não é algo sobrenatural, de forma alguma, é algo natural. É muito natural, porque o nosso processo de vida é quem nós somos de fato. E só que nós não estamos acostumados a levar isso com naturalidade, né? E você, acho que muita gente está emocionada. Eu também fiquei ansiosa para poder participar, porque, inclusive, são perguntas, são contexto que a gente até nunca falou aqui. E é muito bom você trazer esse entendimento para todos nós lembrarmos que isso não depende de tempo de vida, depende de busca, de entendimento da alma, né? Isso. Eu tinha uma pergunta para lançar aqui. Qual é a causa dos sonhos? Qual é o que, Tan? Qual é a causa dos sonhos? Dos sonhos. Boa pergunta. Você quer Sonhos? responder? Pode ser, ou se não você, ou eu. Não, você. Então, a causa dos sonhos é exatamente o que nosso espírito presenciou fora do nosso corpo. É, é o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele procurou fora do nosso corpo e, de certa forma, como ele tem uma ligação forte com o nosso corpo, e ele é, é nós mesmos viajando lá fora, mas esse que é o resultado dos sonhos. É uma própria visão do seu espírito lá fora. Perfeito. E é uma pergunta que todo mundo quer entender, quer saber, né? E às vezes fala assim, mas os sonhos são tão estranhos. Tem hora que alguém colocou aqui, os sonhos são mistério. Um mistério no presente e no passado. Exatamente. Porque no plano espiritual não tem tempo nem espaço, né? E é muito diferente. Então, o que que o nosso processo até cerebral faz, né? Entre o inconsciente e o consciente. Ele traduz, decodifica da forma que a gente mais aproxima do que a gente pode entender. Então, apareceu um animal. O que significa o animal para você? Mas às vezes não era um animal que você viu, mas o seu inconsciente captou aquilo e traduziu de uma forma que você entende dali. E é o que eu sempre que eu aprendi, né, na escola de aprendiz do Evangelho, é que a gente observa o sentimento. O que que você sente no sonho? Porque aquele sentimento seu faz parte de você, né? E é como você falou, o espírito está vendo aquilo. Aí às vezes você não quer pegar muito ao quê, né? Que às vezes É, tem coisas assim que você não entende. Mas perceba o que você está sentindo vivenciando aquilo ali, porque é sua alma, é nossa alma que está lá, né? É real, é o nosso inconsciente
vamos dizer que é mais real do que o nosso consciente, porque o consciente é uma parte, e o inconsciente é o grande iceberg que a gente não está enxergando, né? Isso. E é como se fosse códigos, a nossa imagem do, do espiritual no sonho, como se fossem códigos. A gente observar mesmo, né, os sonhos, e por isso a gente fazer oração antes de dormir, ao acordar, porque a gente está ali harmonizando os pensamentos, canalizando, sintonizando com uma frequência espiritual e que a gente pode meio que programar para onde nós vamos nesse processo do sonho. Quando a gente vai dormir agitado, vendo coisas negativas, ou reclamando, ou brigado, o sentimento com que você está indo dormir, sua alma vai para o universo onde existe aquele sentimento. E aí você capta e convive com aquilo, porque seu espírito é real, né? Ele vai para aquele lugar. E você vai dormir em paz, harmonioso, uma boa oração. A tendência de você já encontrar com seu mentor e ir para lugares mais calmos, de harmonia também, né? Isso. E. Dependendo da sua vibração. Oi? Dependendo da sua vibração mental. Uhum. A nossa vibração diz para onde a gente vai quando a gente vai dormir. E quando a gente desencarnar também, né? Existe reencontro entre nós, entre os queridos, através do sonho. Verdade, né? Bem lembrado. A gente vai dormir, a gente pode ter reencontro, dependendo do nosso estado de alma e do estado de alma do nosso irmão desencarnado. Tem a pergunta aqui. E sobre a intuição? O que ela é, na verdade? Diga aí, Dan. A intuição, ela, ela é como se fosse uma atividade do nosso inconsciente em relação a vidas passadas. Eu acredito que seja isso. É como se fosse uma resposta imediata do nosso inconsciente. E que está diretamente relacionada ao nosso conhecimento de vidas passadas. Muito bom. Porque ele é como se fosse a nossa ligação com Deus, né? Também. E a nossa ligação com Deus tem a ver com todo esse histórico que a gente traz, porque assim, para a gente ter essa intuição limpa, uma intuição limpa, a gente tem desprendimento, a gente tem harmonia sobre as vidas passadas, que te traz a sabedoria de conectar com a essência divina através da intuição, né? E é como se fosse o canal de ligação com o essencial. E a gente consegue isso quando a gente tem no nosso passado um histórico que já foi maturado, que já vai desenvolvendo e vai afinando, como eu disse, burilando, né? Vai refinando para esse processo de viver a intuição de uma forma mais presente, mais frequente, né? A cada dia que você dá espaço para sua intuição, seu eu interior, sua ligação com Deus, falar, é mais leveza e também tem que estar desapegado do passado, desapegado das coisas, para sentir o essencial, a voz de Deus falando em nós. Isso. Que mais aqui? Teve alguma coisa? O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma prece para a hora de dormir. É maravilhosa, verdade, bem indicado para quem quiser uma prece. No Evangelho tem umas preces bem sentidas, assim. Sugestões do nosso anjo da guarda, verdade.
Mantendo bons pensamentos e boas vibrações nos ajuda a receber boas intuições. É mesmo? É como se fosse uma limpeza, né? Que quando a gente tem pensamentos flutuantes, agoniados, aleatórios, baixa vibração, nosso canal intuitivo ele está prejudicado, ele está entupido, vamos dizer assim. E a gente precisa desobstruir, harmonizar, onde o processo de meditação é muito importante, porque a meditação você deixa de meio que a oração é como se a oração a gente fala com Deus e a meditação a gente escuta Deus. E quando a gente vai escutar Deus, a gente tem que soltar tudo para escutar vindo direto no nosso canal intuitivo. Que mais? Tem mais alguma coisa para dizer aí, Dan? Se me deixar aqui, eu fico até amanhã. Tem uma pergunta também que eu acho que tem bastante gente que tem dúvida, que é deixando o corpo, para onde vai a alma? Muito boa pergunta. Tem muita gente que quer saber, mas não quer ouvir. Tem um pouquinho de medo. Diga aí. Na verdade, quando o espírito, quando o corpo acaba de morrer, como foi dito anteriormente, ele vai se desprendendo lentamente. Lentamente, o cordão fluídico vai se rompendo. E ele não se perde, na verdade, ele meio que, como posso dizer, A ele, pergunta aí, só para eu sintonizar, para onde vai a alma quando deixa o corpo, não é? isso, ele vai pro espiritual, como a gente sabe, e normalmente vai para como se pode dizer, o nome correto Seria até o próprio Jesus falou, né? Há muitas moradas. Então seria um plano um plano de sintonizado com o nosso momento evolutivo, a nossa vibração, né? isso. Dependendo da sua vibração, você vai se direcionar aonde o seu espírito realmente vai. Dependendo, se você tiver uma elevação alta, você vai para um plano um pouco melhor e dependendo, você vai para um plano pior se sua vibração estiver baixa. Você pode ir para uma colônia, a melhor escolha, que seria uma vibração alta, ou para um grau, se você tiver com uma vibração baixa. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. Como ajudar alguém que não tem hábito de oração? O que você acha, Tu? Travou um pouquinho, aí eu não escutei direito. Teve uma pergunta aqui, Thay. Como ajudar alguém que não tem hábito? Como ajudar alguém que não tem hábito da oração? O que você acha? É, eu acho que a pessoa talvez tenha que colocar no seu consciente que ela talvez necessite disso, ou que seja como um medicamento que ela precise regularmente tomar, ou passar lembretes para que lembre à noite rezar, ou algo do tipo. Sempre que chegar à noite, ou algum momento para a pessoa escolher, ela fazer uma prece. Perfeito. Às vezes é simples assim, um bilhete para se lembrar, faz oração, né? Que é só. Se a gente pensar,
eu parei a pensar o seguinte: a gente fala, ah, eu tô cansada, tô com sono e vou dormir. Se eu parar para ler ou fazer oração, é menos tempo de sono. Se a gente querendo ou não acaba pensando nisso quando a gente está com a vida corrida. Mas o nosso dormir, descansar da mente, do espírito, é aquilo que você também está fazendo enquanto está acordado. Então, quando a gente está ali no processo de acordar ou de ir dormir, já acalmando, uma leitura, uma oração, já estamos descansando. Não é só quando a gente fecha o olho e dorme que a gente descansa. É o que a gente faz antes de dormir que ajuda muito, inclusive, né? E é isso. Só tem um bilhetinho lá lembrando disso, que a oração não tem segredo, é aquilo que sente, né? A gente sentiu, falou, conversou com Deus, seja como for, tá feita a oração, não existe oração errada, né, Dan? É, o que vale é a intenção. Deixa eu ver se mais É, coisa. Não, acabou. Acho que por aqui nós estamos há uns 40 e poucos minutos. Então, quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar. pode encerrar mesmo. Podemos encerrar. Tá. Então, nós vamos ter outra live com dança e fiquem tranquilos que Dan vai voltar, não vai, Dan? Com certeza. Ah, muito bem. E agradecemos você, né? A Casa Fraternity agradece muito por compartilhar sua existência com a gente no grupo de mocidade, né? Da casa, com a tia Thaís. Daqui, de participar aqui com a gente dessa preleção e de existir, de compartilhar seus conhecimentos, de estar aqui com essa amorosidade sua tão grande. E todo mundo tá aqui. Eu tô sentindo a grande energia positiva que vem aqui pela sua presença também. Obrigada, Dan. E Muito nós obrigado. E pode-se dizer da Casa Fraterna que acolheu e acolhe sempre de braços abertos, e sempre tão amorosa a Casa Fraterna. Muito obrigado. Ai, ó, a Thaís ali, ó. Tia, eu tenho idade para ser vizinha? No máximo. Ai, ai. Então é isso. Vamos agradecendo também os nossos mentores, a espiritualidade da Casa Fraterna, tão amorosa, jovem também, alegre e que nos encoraja, que nos fortalece. E sinta isso no lar de vocês, sinta a presença da espiritualidade, da nossa mãezinha Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Sinta a presença de Jesus no lar de vocês. Aproveite, coloque um copo com água para fluidificar e mentalize toda essa proteção com muita fé nessa oração que é sincera, que é do coração e que visite a cada lar de vocês. E eu tenho certeza que visita. E depende muito da busca, do chamamento que vocês estiverem fazendo. Que Deus esteja convosco, agora e sempre. Assim seja. Obrigada, Dan, de novo. Tchau, pessoal. Até mais. Até terça-feira que vem estamos aqui de volta. Tchau, tchau. Tchau.